Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho. O nosso momento especial de saúde, mais uma vez direto do Prevencor, tem a honra de novamente conversar com o Dr. Benito Garbellini Júnior. Ele que sempre vem ao nosso programa trazendo informações, colaborando, né, por meio de dados importantíssimos para que a gente possa viver sempre mais e melhor, que é o lema dos nossos quadros aqui. Hoje, antes do nosso tema principal, a gente vai começar a conversa parabenizando a equipe Prevencor, porque afinal de contas são 9 anos de dedicação e de trabalho, e me parece que foi ontem que nós estávamos aqui comemorando 8 anos. Passou rápido e agora rumo aos 10 anos, né? Que é sempre assim, muito rápido. Dr. Benito, é muito bom estar aqui. Antes de mais nada, parabéns pelos 9 anos do Prevencor. Muito obrigado, Liz. É um prazer estar com vocês novamente. É sempre muito agradável dividir esse momento com vocês e com o seu público, que é enorme, nós sabemos, né? E você começa com um assunto que me apaixona muito, que é o Prevencor. A ideia do Prevencor, há 9 anos atrás, era trabalhar com a prevenção antes que a doença se instale, e com a prevenção das complicações das doenças instaladas, como no hipertenso, atuar tentando evitar que desenvolva um infarto, ou numa pessoa que tenha sofrido um infarto, que não tenha o segundo. Essa é a filosofia nossa, tentar modificar a qualidade de vida das pessoas, a forma de vida das pessoas, no sentido delas buscarem um melhor bem-estar, uma longevidade, às vezes, melhor também, né? E é fantástico estar completando 9 anos, o grupo está grande, continua crescendo, nós estamos muito felizes com os resultados obtidos, com o reconhecimento das pessoas, do trabalho que a gente tem desenvolvido, né, que o grupo tem desenvolvido. Acho muito importante que a tecnologia, o estar atrelado às informações, trazer novas ideias, novos tratamentos dos diversos congressos, isso é uma marca que nós estamos mantendo dentro da nossa instituição, não é? Assim como essa parte da humanização, do se aproximar dos pacientes, né? De dividir atividades para as pessoas, como as caminhadas que você coordena, que a gente faz questão de participar, e vamos lá exatamente pelo interesse de dividir com as pessoas esse momento espetacular que você proporciona nessas caminhadas, né? E o Prevencor, ele é isso, ele está aí com a força, é jovem ainda, né? Mas estamos aí. Num momento crucial, né, em que todos nós temos acesso à informação, a comunicação é fundamental, né? Hoje nós não discutimos mais o fato de que a comunicação é importantíssima, principalmente quando o assunto é saúde. Então nós temos sim a tecnologia, muita pesquisa, a ciência toda, né, envolvida nesse trabalho, principalmente de prevenção, mas a medicina curativa também vem se desenvolvendo muito. Mas como fazer toda essa informação chegar ao público, né, no nosso caso aqui da TV e no caso de vocês dos pacientes? Então, eu acho que nesses 9 anos, o Prevencor vem sistematicamente investindo muito, eu acho que nesse fator, e por isso beneficiado pela humanização, é claro, mas principalmente pela comunicação, o quanto vocês se aproximam cada vez mais dos pacientes, né? Seja em qual estágio for do atendimento, mas principalmente no início dessa consulta, da aproximação. É verdade, o carinho da recepção a gente observa, né, quando você anda no corredor, que os profissionais vão receber os seus pacientes, eles têm um carinho especial pelos seus pacientes, né, todos os profissionais, né? E além disso, essa parceria que nós temos mantido junto com vocês nos permite atingir, não individualmente, mas um público mais amplo, transmitir ideias que possam atingir populações, né? Trabalhar dentro da medicina,
pressupõe uma orientação individualizada, pessoal, e a gente faz isso, mas é um número pequeno frente ao tamanho da população, né? Considerando que é possível atender por um determinado tempo. Mas quando nós então podemos dividir com vocês da mídia, com a internet, assuntos que podem enriquecer o conhecimento e ajudar as pessoas a tomarem atitudes boas, né? Eu acho que isso transcende um pouco a questão de médico e paciente, e tem tudo a ver com o que a gente pensa realmente, que é sempre estar dando um voto de positividade, de estímulo, de mudança, de adequação pessoal, né? E através dos meios de comunicação nós podemos atingir a população, um número muito maior de pessoas com interesse de que eles se beneficiem dessas orientações. É uma relação que a gente percebe, né, que vai ficando cada vez mais próxima e não tem fronteiras. Eu acho que a tendência é essa mesmo, né? Então, nada que, né, a gente não possa levar mais adiante ainda, porque a gente não pode parar. E o intuito, por exemplo, nas próximas semanas, colocar um novo site no ar, mais dinâmico, sempre com muita informação, com muita responsabilidade, claro, mas também com o objetivo de provocar você aí do outro lado a refletir, a pensar, a se cuidar mais, a olhar para si próprio, a se amar mais, né? Eu acho que esse é o intuito, porque a medicina basicamente é isso, né? Fazer com que a pessoa tenha consciência, né, do seu corpo, né, dos cuidados básicos, para que ela não precise depois buscar ajuda, às vezes muito tarde. Exato, eu acho que essa antecipação da informação, ela vem de encontro a opções que você pode fazer na sua vida. Você pode fazer a opção de iniciar o tabagismo, como parar o tabagismo. Muitas pessoas não tiveram a opção de iniciar ou não, elas começaram porque era moda, né? Agora, com informações, a gente pode conhecer as consequências e fazer uma opção que seja mais adequada, consciente, né? E até se respeitar por isso. Se eu decidir que vou fazer tal coisa, e eu vou me respeitar, eu tomei uma decisão, as pessoas são livres, né? Acho também muito importante o fato que o acesso à informação tão fácil como está atualmente, ela também lança as pessoas num certo risco, que é a fonte da informação, né? Hoje, através de qualquer tipo de pesquisador da internet, nós podemos discutir qualquer assunto, ler sobre qualquer assunto, né? Na área médica, então, isso é impressionante, impressionante. E sempre existe alguém disposto a nos vender, entre aspas, algum tipo de tratamento que pode mudar a nossa vida radicalmente, né? Isso pode ser verdade. Não podemos dizer que todas essas informações são falsas, né? Mas é importante que as pessoas busquem fontes confiáveis de informação, né? E a internet, assim como o papel, aceita tudo o que se escreve. Então, caso você vai pesquisar sobre a sua saúde de um parente, procure um site que tenha relação com faculdades, né? Com universidades. Então, por exemplo, o PubMed, que tem só artigos científicos bons, adequados, publicados, né? O Google Educativo, que também faz uma certa pré-triagem, né, para evitar que alguns sites mais que estejam querendo aproveitar da nossa boa vontade possa ganhar fortaleza através desses meios. Mas não é raro a gente colocar e vir em uma fonte de informação absurda, que não tem nada a ver, às vezes feita mesmo para enganar, né?
E temos que estar muito atento a isso, certo? E por que não trazer essas informações, né, para cá, né, com um médico de confiança? Falar, olha, doutor, eu vi isso, é verdade? E é justamente o que a gente faz aqui nas nossas conversas, geralmente. Eu sempre encontro alguns temas curiosos, né, como, por exemplo, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as altas temperaturas. Não é novidade para ninguém que está todo mundo com muito calor, e é um exemplo do que a gente pode fazer. Será que as altas temperaturas podem influenciar na saúde do nosso coração? É uma pergunta que às vezes você não parou para pensar, né? Não se fez essa pergunta. Então, se você está vendo aí informações relacionadas, principalmente quando a gente conversa aqui sobre o coração, traga para cá, né, para que você possa tirar suas dúvidas. Só não ir acreditando de uma vez em tudo que vê por aí. Mas então a gente já entra, aproveitando o gancho aqui, a esse tema, porque também a gente acaba tendo acesso a essas informações e são curiosas, porque quando a gente pensa em temperatura, estações do ano, no inverno a gente sempre conversa sobre isso, né? Muito frio, os casos vão aumentando, né? Problemas relacionados ao coração, mas com a alta temperatura eu particularmente ainda não tinha ouvido ou lido alguma coisa a respeito. E me chamou a atenção de uma pesquisa australiana, né, com casos de exposição a altas temperaturas, né, hipertermia, que podem trazer problemas para o coração. Então, nada melhor do que falar sobre isso nesse nosso verão que está atípico. Exato. Eu acho que um pouco questão talvez do esquecimento do calor não tenha sido bem o esquecimento, é que talvez nos últimos 2 ou 3 anos nós não tivemos um calor assim tão intenso e tão prolongado. Foi um calor forte, mas não tão intenso. Tanto é que tem ocorrido quebra de recordes em termos de temperatura em várias capitais do país, de muitos anos, mais de 20 anos em alguns locais, né? Isso vem demonstrar que, assim, por algum momento nós nos preocupamos mais com o frio porque era o que mais estava acontecendo. Mas o calor, ele tem os mesmos riscos e os mesmos perigos com relação ao frio, né? A mudança brusca de temperatura, ela nos conduz a algumas alterações que podem ser duradouras ou de pequeno momento, né? Como uma pessoa que trabalha, por exemplo, numa caldeira, essa pessoa ela tem um regime de trabalho, ela entra na exposição a esse calor intenso e ela sai de lá, exato, num período curto, para não produzir grandes modificações temporais por causa da temperatura devido ao alto calor, né? Nós não estamos numa fornalha, mas se aproxima, né? Um calor intenso e principalmente uma queda importante da umidade do ar, né? Isso dificulta a troca de calor e isso faz com que a temperatura interna do nosso organismo aumente, né? Associado a esse momento vai ocorrer uma perda de líquidos maior. Então é comum que a gente observe durante esse período a coloração da urina mais amarelada, que é um reflexo da desidratação, tá? Então, se a sua urina está muito amarela, pode ser algum remédio, tudo bem, mas um grande item dessa conta é o calor e a desidratação, né? Essa somatória de temperatura alta, aumento da temperatura corporal por dificuldade de troca de calor e desidratação vai produzir alguns reflexos no organismo. O organismo ele precisa dissipar esse calor, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai produzir uma vasodilatação, tentando fazer com que o sangue que vem da parte interna se exponha na periferia e com isso perca calor, né? Porém, a temperatura muito alta externa não vai permitir isso, mas ele vai tentar fazer isso, né? Isso vai dar uma redução da pressão arterial até um determinado nível de temperatura por vasodilatação. Soma-se a isso a questão da perda líquida, com um pouco de desidratação. Isso vai produzir uma queda de pressão. Então, aquele mal-estar do calor, a gente fica meio zonzo. Um pouco de dor de cabeça. Exatamente. Dor de cabeça. Se você fizer a verificação da pressão arterial, vai estar um pouco mais baixa.
né? E isso se reflete por causa dessa modificação do estado do sangue, em termos de líquido, da hidratação, e da pressão arterial, em termos de vasodilatação, né? Se persiste, vamos dizer que você saiu para fazer uma caminhada 10 horas da manhã, que corresponde, né, a 10, 11 horas da manhã, que talvez uma temperatura é muito alta, acima dos 30 graus, e você está lá transpirando e caminhando, acelerando o seu passo e passando por esses estágios, assim, sem se dar muita conta desses fatos, né? A sequência disso pode acontecer um colapso, realmente, por queda importante da pressão arterial, a desidratação por transpiração, perde sódio, potássio, isso pode produzir arritmias por perda de potássio, né? O aumento da frequência cardíaca pelo esforço, mais o estado de desidratação, isso pode levar a algum desequilíbrio das coronárias e algum evento cardiovascular, né? E também tem a questão do volume que completa o sangue, né? Porque o sangue ele tem as hemácias, as plaquetas, os leucócitos, todos navegando no seu volume. Quando a gente desidrata, seja por uma ingesta baixa ou seja por uma transpiração excessiva, o nosso sangue diminui de volume e as nossas plaquetas, as nossas hemácias, os nossos leucócitos, eles se encostam mais, né? Isso faz com que o sangue fique mais espesso. Então o organismo tem o coração e o organismo tem uma dificuldade maior de produzir a circulação desse material mais espesso, né? Então, em alguns vasinhos menores, vasinhos cerebrais, vasinhos coronarianos que já têm algum grau de alteração, o sangue vai passar a tortuosidade, vai passar por uma placa com maior dificuldade, porque ele está mais espesso, está mais assim, as células estão mais próximas uma das outras, né? Isso favorece a trombose e os eventos cardiovasculares, né? São situações inusitadas, né, e diferentes para nós, porque a gente não consegue associar, inclusive até vamos colocar as imagens enquanto o doutor está falando, vocês estão vendo aí, porque precisa ilustrar isso, né? Porque é uma viagem pelo corpo humano para a gente entender o que algo tão simples aparentemente pode provocar, porque são reações naturais. O nosso corpo é uma máquina fantástica que reage aos estímulos, né? Tudo que vai acontecendo à nossa volta, ele simplesmente reage. É só isso que ele faz. Agora, somada a essa questão das altas temperaturas, a gente entra naquele círculo já, né, de fatores que são importantíssimos. A obesidade, a pressão arterial elevada também é um problema para quem já vem lutando contra isso, não é? Diabetes, quer dizer, quem já tem esses problemas, somadas agora às questões climáticas, quer dizer, é um fator de risco a mais. Sem dúvida. O meio ambiente interfere de forma fundamental, né, no nosso bem-estar, né? Tanto é que a gente não se sente à vontade em altas temperaturas e em baixas temperaturas. A gente habitualmente se sente à vontade numa temperatura intermediária, confortável, não é? Esses extremos, eles são fáceis de ser notados, porque você percebe que muda um pouco a sua característica, você fica mais irritado, né? Você se sente desconfortável, no caso do calor você está transpirando, né? No caso do frio você está tremendo. Então, esses extremos que te deixam confortáveis não é um momento bom e seguro para o seu bem-estar. Então, se você tem uma pretensão de fazer uma atividade física, ou se você vai fazer uma viagem, ou se você vai fazer uma caminhada, nesses momentos que você já está desconfortável, né, provavelmente eles vão ser de risco para você. Aí vai depender exatamente dos fatores que compõem a pessoa. Então, uma pessoa que esteja excessivamente pesada, que tenha diabetes, a pressão não adequadamente controlada, vai estar nesse momento de desconforto com um risco muito maior, não tenha dúvida.
Ou às vezes, mais uma vez, sempre o doutor fala aqui, nós sempre vamos chamar atenção, aquele futebol do fim de semana, que fala, tá muito quente, agora sim vamos com os amigos, né? Aproveitar o horário de verão até tarde, depois aquela cervejinha intercalando uma partida e outra. São momentos muito complicados. Talvez você destacou bem o horário de verão, então vamos jogar no final da tarde, perfeito, né? Onde vamos ter um sol bem mais baixo, depois das 4, depois das 5 talvez fosse melhor, né? Que seria 4 e pouco, né? Porque pela manhã, né? Vai ser bem cedinho, então assim, vai ser duro reunir os amigos bem cedinho, e depois você já vai para altas temperaturas mesmo. Hoje, né, a partir das 9, 10 da manhã, a temperatura está elevadíssima, até 3, 4 da tarde são os horários mais quentes. E nos dias de hoje eles estão sem vento também, a gente não tem uma movimentação de vento e a umidade vai lá embaixo. E o risco aumenta muito. Eu sei que os campeonatos rodam em diversos horários, né? E o pessoal leva isso em questão, claro, mas a gente tem como, por exemplo, coordenador da atividade física, pensar no bem-estar dos jogadores. Eles vão ficar bravos e tal, mas tem dia que se a umidade do ar for muito baixa, com esse calor, não deveria ter jogo. É um risco. Às vezes a alimentação pesada, né, na prévia do jogo, a bebida alcoólica desidrata muito, então tem que pensar tudo. Aí no caso onde a festa é ao mesmo tempo que o jogo, complica-se um pouco mais, como você mesmo comentou, porque há uma sobrecarga alimentar, normalmente é churrasco, alguma alimentação mais pesada, um nível de sal mais alto, né? O álcool, ele tem uma substância que produz a diurese, mesmo que a pessoa esteja desidratada, a diurese ocorre, um volume menor, mas ocorre, né? Então agrava sempre a situação hemodinâmica do paciente, aquela situação onde a circulação, o sangue, os batimentos, a pressão arterial estão todos envolvidos para nos manter vivos. E aí a gente pega uma situação não boa, não adequada e ainda coloca numa atividade que é prazerosa, mas que pode terminar mal, né? É realmente uma situação, né, que a gente tem que levar em conta. Agora, para finalizar, doutor, rapidamente, uma recomendação, né, principalmente para os idosos, né, aqueles que felizmente já têm consciência de praticar atividade física, que não deixem de praticar, claro, mas continuem, né, num horário específico, aqueles que gostam de se expor ao sol e já com recomendação médica muitas vezes, por conta da vitamina D, né, então, mas é um caso atípico também, né, principalmente em relação ao coração. Então, uma última recomendação, principalmente aos idosos, né, e o horário de atividade física e cuidados básicos também, às vezes estão passando mal um pouquinho, quem tiver à volta, né, poder ajudar em casos, né, assim específicos. Perfeito. Sem dúvida, as crianças e os idosos são as pessoas mais vulneráveis à mudança climática. Isso já é plenamente conhecido. Então, expor pessoas de idade e crianças ao sol intenso é correr riscos, não tenha dúvida, né? Caso aconteça um pouco de hipertermia, né, a gente vai notar isso pela temperatura corporal elevada. Não é nem necessário um termômetro para isso, mas pode ser utilizado também, como se eu estivesse tentando identificar a febre de quem não está doente com uma infecção, na verdade está com aumento de temperatura por causa do calor, e esse calor pode ser indireto, tá? A gente pode estar num quarto acamado, por exemplo, e o sol aquecer muito a temperatura interna acima de 30 graus, a gente começa a ter uma dificuldade muito grande de troca e podemos, por irradiação de calor, também desenvolver hipertermia. Então tem que estar atento a isso daí, nível de consciência, né? Começar a falar um pouco de forma confusa, principalmente idosos, tem um número de outras causas disso, mas pensando na questão do calor, da desidratação, é um dos fatos. Hidratar sempre muito bem as nossas crianças, os nossos idosos e todos nós, mas sempre uma alimentação, quanto mais leve for, mais baseado em alimentos com líquido, então frutas, os legumes, né? A gente vai estar dando um aporte de líquidos maior
para essas pessoas. E se alguém tiver à volta, né, de alguém passando mal, independentemente da idade, né, o que faz? Qual é o primeiro socorro que a gente pode... A primeira atitude é retirar da exposição solar, né? Se tiver exposto, ou se for um quarto, um ambiente que está muito quente, retire para um ambiente mais fresco da casa, né? Se houver dificuldades em procurar um recurso médico, pode-se usar compressas geladas, né? O gelo para reduzir a temperatura, hidratar bastante, né? Porém, se houver uma alteração do nível de consciência, talvez não seja possível ingerir líquidos. E aí, então, a recomendação é solicitar o transporte de emergência e ir para o hospital, né? Seria assim. Mas isso casos extremos, casos mais leves, na verdade, a precaução é o ideal. Quer dizer, tire o seu familiar do sol, não é? E hidrate, sucos, né? À vontade. E uma coisa você tinha comentado, eu estava esquecendo, da vitamina D, né? De fato, nós fazemos a metabolização da vitamina D estando expostos ao sol, mas a gente não precisa da incidência do sol a mais reta, né? Perpendicular, que são nos horários mais quentes. Nós podemos usar os extremos como também uma forma. Fora o que o verão daqui a pouco termina, né? E a exposição ao sol com a finalidade da questão da vitamina D, ela deve ser de forma constante. Então, se por algumas semanas a gente evitar esse sol intenso, não vai haver um desastre tão grande com relação à vitamina D, tranquilamente. Ou seja, como sempre, bom senso. Sem dúvida. Sem dúvida. Senso e equilíbrio, e assim a gente também fica mais atento, se cuida mais, um ajuda o outro, né? Quem tem a informação, repasse a informação, você que está aí assistindo, e assim a gente vai aproveitar o verão com saúde, com alegria, sem estresse, encontrando esses caminhos, né, que nos levem a um bem-estar maior. Não é isso, doutor Benito? Eu tenho só que agradecer mais uma vez pela gentileza da participação e parabenizar toda a equipe pelos 9 anos do Prevencor. Obrigado novamente, Nise, é sempre um prazer, né? E poder dividir com esse seu público aí essas informações. Estamos à disposição para alguma novo contato e se alguém precisar de alguma formação mais específica. Muito obrigado. Então, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Em breve voltaremos direto do Prevencor. Continuem com a nossa programação. Coisa boa é ser feliz. Viva com saúde e faça acontecer. Oferecimento Prevencor, seu coração com carinho.